São. E, candidato, olha, nós não temos pauta nenhuma, vamos fazer aqui a entrevista, exatamente, tem perguntas do povo, tem bronca aqui, eu vou perguntar o que o povo está perguntando ao senhor. Obviamente que queremos uma entrevista propositiva, com ideias, saber o que o candidato pensa para Recife. E eu queria já começar perguntando, já um assunto polêmico para o candidato, né? O que é que o candidato pensa acerca do aborto? Wanderson, já tenho me posicionado sobre isso há um bom tempo. Eu sou contra a flexibilização do aborto. A legislação brasileira já prevê as prerrogativas necessárias e excludentes necessárias. Eu sou contra qualquer discussão além disso. Sou um defensor da vida e tenho essa posição muito nítida de muito tempo. Uhum. Candidato, veja, a infância é o início de tudo. E o senhor tem falado nos seus, exatamente, também eu tenho acompanhado os guias eleitorais, e o senhor tem destacado a importância da criança. O que é que, caso eleito, João Campos, do PSB, vai fazer pelas crianças do Recife? O que é que pode ser feito? E aí eu incluo também a criança com autismo e outras deficiências. Mano, você sabe que a fase da primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, é a fase mais importante da vida e do desenvolvimento cognitivo de qualquer pessoa. Nós anunciamos a construção do Hospital da Criança na cidade do Recife, exclusivo para as crianças do Recife. Anunciamos um programa para duplicar o número de vagas de creche da cidade. Fizemos também um anúncio para as crianças com deficiência. Vamos construir 3 centros específicos para a criança com deficiência. É um núcleo de desenvolvimento infantil para o diagnóstico precoce de alguma deficiência e o tratamento imediato e o acompanhamento fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e todo o cuidado integrado. Nós vamos também construir as praças da infância, que serão espaços de lazer para as crianças na nossa cidade. Então vai ser uma espécie de um parque onde tem atividades, mas vai ter associado também o acompanhamento de profissionais da educação física, de fisioterapia, para poder fazer o acompanhamento de crianças com deficiência. Então nós temos um grande leque de ações para as crianças da cidade do Recife, entendendo que uma cidade que é boa para a criança e para o idoso, ela é boa para qualquer pessoa. Uhum. Agora, candidato, vamos falar um pouquinho aqui acerca de mobilidade. Há muita gente que acaba sofrendo com a questão da mobilidade no Recife, que é uma cidade que recebe um grande número de pessoas de várias cidades. O que é que o candidato, caso eleito, pretende fazer com relação à mobilidade no Recife, candidato? Nós temos na mobilidade como um ponto importante a ser debatido, primeiro, a priorização efetiva do transporte público. 70% das pessoas no Recife ou utilizam as calçadas ou o transporte público para se locomover. Então, nós temos que priorizar o transporte público. Como é que faremos isso? A expansão do número de faixas azuis na cidade, que é a faixa exclusiva para o transporte público. Nós vamos também poder intensificar a participação do Recife no consórcio metropolitano de transporte, exigindo melhores rotas, maior frequência de ônibus, fazendo um grande programa de requalificação de pontos e parada de ônibus na cidade do Recife. Vamos trazer a engenharia de tráfego, que é você trazer o planejamento para o transporte. Com isso você consegue organizar o fluxo de via, o sentido, temporizar sinal e fazer com que as intervenções na malha viária, nas ruas, possam garantir um melhor fluxo no transporte público na cidade do Recife. E vamos também fazer um grande plano de requalificação de calçadas, que é importante. Mais de 70 milhões serão investidos. Vamos investir nas áreas de morro, recuperação de 1.000 escadarias, mais de 500 corrimãos, porque o nosso compromisso é verdadeiramente com quem precisa. Nós sabemos que o Recife é uma cidade que adensou de maneira errada ao longo do tempo, então colocou as pessoas para morar longe dos serviços ou não levou os serviços para junto de onde as pessoas moram, e a gente precisa sempre melhorar a qualidade do transporte e expandir o número de serviços na cidade para que cada localidade tenha serviço. É por isso, Wanderson, que quando a gente anunciou iniciativas como o Desenvolve Recife, o Núcleo do Desenvolvimento Infantil, sempre a gente faz de maneira descentralizada. O que é isso? Coloca um grande na Zona Norte, um na Zona Sul, um na parte central da cidade, para que as pessoas tenham os serviços mais próximos de suas casas e com isso precisem um deslocamento menor
para chegar até esse serviço. Agora, candidato, a gente sabe que o turismo é a grande mola propulsora de uma cidade como Recife. Como é que o senhor pretende lidar agora com a questão do novo normal? Como é que vai ser feita essa situação? E, inclusive, há uma pergunta aqui do internauta, que ela pergunta se o senhor pretende dividir o Recife e fazer com que o recifense não vá a outras cidades como Ipojuca, ou o senhor pretende integrar isso para ajudar a questão do turismo na cidade? O turismo é um importante ativo econômico, então você, além de poder receber as pessoas na cidade, você movimentar toda a economia, não só o hotel ou quem está diretamente ligado ali à visitação turística, mas imagina a parte de comércio, de bar e restaurante, comércio informal, tudo isso movimenta com o turismo. O que é que a gente vai fazer? A parte central do Recife, que é o bairro do Recife, São José, Santo Antônio, nós temos um projeto específico para a gestão daquela área. Então nós vamos ter um escritório de gestão para cuidar da zeladoria urbana, da manutenção, da limpeza, dos investimentos na parte central do Recife. Nós temos um projeto também de requalificação da orla da Avenida Boa Viagem, construção de parques urbanos, vamos fazer o da Tamarineira e o do Aeroclube. Com isso vai aumentar os espaços de lazer e entretenimento na cidade. E nós vamos fazer um plano de 180 dias para o turismo nos primeiros 180 dias do próximo ano. Por quê? O turismo regional, que é o turismo dentro do Brasil, ele vai crescer. Porque o real, ele está com uma moeda desvalorizada hoje. Então, tanto brasileiros vão deixar de viajar para fora, como pessoas de fora vão poder vir mais para o Brasil. E a gente tem que atrair esse turista. O primeiro passo, Recife já tem o aeroporto mais movimentado do Nordeste brasileiro. A gente vai fazer com que o turista que passa pelo aeroporto, seja para uma conexão ou ele pousa aqui no Recife para ir para Porto de Galinhas, nós vamos fazer uma ação importante para fazer com que esse turista fique aqui. Então, em vez dele passar num pacote 7 dias em Porto de Galinhas, qual vai ser a nossa tarefa? Conversar com as operadoras de turismo para construir pacotes que eles fiquem 3 dias no Recife e 4 em Porto de Galinhas, ou se ele vai para Fernando de Noronha, que ele passe 2 dias no Recife, fazer uma grande ação que Lisboa fez lá atrás, em Portugal. Lisboa era passagem, as pessoas passavam por lá para ir para outros locais. Lisboa conseguiu fazer uma grande ação na estrutura de turismo e reter os turistas lá. Nós vamos fazer isso e Recife vai se consolidar como a capital nordestina do turismo de lazer e de negócios. Candidato, com relação a... Vamos falar de um assunto que é muito difícil, apesar que algumas pessoas defendem amplamente. Aí eu queria saber sua opinião e saber o que é que o senhor pretende fazer caso eleito com relação às drogas, que tem acabado com famílias, com os sonhos dos jovens. O que é que o candidato João Campos, do PSB, eleito prefeito do Recife, pretende fazer e se haverá alguma parceria com as igrejas para tentar combater esse mal miserável que é a tal das drogas? Vanessa, nós vamos construir um centro de referência para o acolhimento das pessoas com dependência química na nossa cidade. Vai ser um grande centro construído no Recife, mas aqui eu quero também me dirigir a vocês que fazem parte das igrejas católicas, evangélicas, todo o povo cristão que me escuta nesse momento. A gente sabe que as igrejas têm um papel importante de acolhimento às pessoas que estão na dependência química. Se você olhar Brasil afora, as instituições que têm o maior número de acolhimentos, de curas, de reinserção social são as igrejas. Nós vamos ampliar as parcerias com as igrejas na cidade do Recife. Nós vamos fazer mais convênios e parcerias para possibilitar que a prefeitura possa fazer esse acolhimento através do centro e em seguida, junto com a pessoa, escolha para onde ela quer ir, e as igrejas estarão sim à disposição e com um diálogo intenso com a prefeitura do Recife, porque eu ando muito a cidade do Recife, Wanderson, e sabe o que é que a gente olha? Você chega nos territórios mais vulneráveis da cidade, onde tem indicadores socioeconômicos de violência mais desafiadores, sempre há a presença da igreja. A igreja tem um papel social importantíssimo. É importante a prefeitura, o Estado, o poder público sempre existir e o seu papel de acolhimento. Mas as instituições do Brasil têm um papel importante e as igrejas têm uma missão social. Porque a missão da igreja não é apenas professar a fé individual, mas é fazer o acolhimento da comunidade. Então, se a igreja tem uma atuação vocacional e pastoral de acolhimento, a gente tem que fortalecer isso.
Então aqui eu garanto e posso afirmar a você que está nos ouvindo nesse momento. Na nossa gestão, as igrejas serão bem tratadas, terá diálogo, terá respeito e terá compromisso para, junto com as igrejas e a prefeitura, nós podermos enfrentar a desigualdade social e aumentar a proteção social na nossa cidade. Aproveito aqui e pergunto ao candidato o seguinte, haverá alguma dificuldade caso o senhor eleito receber uma oração ou orar durante o expediente, alguém chegar a fazer uma oração lá? É importante que fique claro isso, porque tem pessoas que não gostam, não é direito. Eu queria saber do candidato, por exemplo, se vão carregar a Bíblia lá dos casos, porque em todo lugar tem uma Bíblia, né? Não sei que mal tem na Bíblia, mas tem pessoas que têm dificuldade com a Bíblia. O senhor deixará que isso aconteça, candidato? Claro que sim, Wanderson, porque primeiro eu sou cristão. Segundo, eu respeito a fé de qualquer pessoa. Se tem algo que é sagrado, é a fé das pessoas. A gente não pode, por uma opinião própria ou pessoal, querer confrontar a fé dos outros. Nós temos que respeitar sempre. Respeitar a forma que a pessoa tem a sua fé e proclamar ela. Então, sempre serei um defensor da fé e da crença das pessoas e respeitarei sempre. Eu, como cristão, inclusive, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que o respeito é algo fundamental, a tolerância. Então, pode ter certeza, quem me conhece sabe do meu respeito e da capacidade de diálogo com as igrejas. Como eu aqui disse e reafirmo, toda igreja tem um papel social importante. Quem está me ouvindo sabe, você que está nos ouvindo nessa manhã, certamente na sua igreja tem uma pastoral para acolhimento, para arrecadação de donativos. Você que está me ouvindo e faz parte de uma igreja, sua igreja deve ter tido um papel importante durante a pandemia de arrecadação, de doação, de acolhimento das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, de acolhimento de famílias que estão numa situação de vulnerabilidade pelas drogas, pela falta de esperança. E aqui eu reconheço o papel social da igreja e que é fundamental que em qualquer local do país exista uma igreja que acolha e que possa levar esperança para as pessoas. Candidato, veja, o senhor tem uma referência na sua vida que é o saudoso governador Eduardo Campos, né? Ele, enquanto governador do estado de Pernambuco, inclusive chegou a ser candidato, também seria aí candidato a presidente da República. Ele falava muito em grandeza e ele dizia que a maior grandeza era cuidar do povo, principalmente dos jovens. Recife tem hoje o Compaz, que quem não conhece deveria conhecer. Eu quero saber se o senhor eleito vai manter o Compaz, se vai ampliar o Compaz e como é que o senhor pretende fazer com o Compaz para ajudar a juventude. Eu lembro dessa frase, Vanessa, que meu pai, hoje governador Eduardo Campos, dizia que é assim, o que mais me alegra é inaugurar vida na vida das pessoas. Veja que frase forte. E o que é inaugurar vida na vida das pessoas? É você levar esperança. É você olhar uma criança que precisa de uma escola, de uma creche, você chegar com a creche, com a escola, com a qualificação profissional, com o emprego. O Compaz é um elemento importante. Quem conhece um Compaz sabe que ele gera cidadania, ele gera oportunidade. Nós vamos ampliar sim o número de Compaz na cidade. Anunciamos um inclusive no Bido Krause e do Totó. Tem um para ser construído na área do Pina. Foi inaugurado semana passada no COC, o Compaz do Helder Câmara. O Compaz é um elemento que quando ele chega na comunidade não é obra de pedra e cal. O que ele chega com acolhimento. Ele chega com uma biblioteca, ele chega com a sala de mediação de conflito, com a sala do direito do consumidor, um centro de assistência, com esportes, com cultura, com lazer, com educação. E o que a gente precisa é levar isso para os 4 cantos das cidades. Então, o nosso compromisso é ampliar a rede de Compaz na cidade. Fazendo isso, a gente está levando a chance de um jovem que está na periferia e que muitas vezes ele não tem uma atividade de lazer no contraturno escolar, o que é isso? Depois da escola, ele pode não ter uma atividade, ele vai poder ir para o Compaz e praticar a atividade. Eu estava semana passada conversando com um jovem, tem pouco mais de 20 anos, e ele era do Compaz Eduardo Campos. Hoje ele está morando na Flórida, nos Estados Unidos, e no mês passado foi campeão mundial de jiu-jitsu da categoria dele, uma prática esportiva. E ele disse que o Compaz mudou a vida dele. Por quê? Porque ele, enquanto muito jovem, começou a treinar, praticar atividade física todos os dias, se destacou, conseguiu ir para um campeonato mundial e, como recifense, ele botou a medalha de ouro no peito e conquistou. Uma história dessa nos inspira.
Como é que a gente pode ver gente ainda dizendo que com paz é um blá blá blá, é uma conversa fiada? Não, é uma realidade que transforma e que a gente vai levar para os 4 cantos do Recife. Candidato, vamos falar um pouquinho do seu, muito jovem, né? Acredito que é um pouco mais 26 anos, mas o senhor deputado federal. Estava dando uma olhadinha aqui, eu queria que o senhor falasse para o recifense agora e os nossos demais ouvintes, como é que o senhor vê essa questão do desafio do Recife e qual a importância do seu mandato de deputado federal para lhe dar essa condição de chegar ao Recife? O que é que o senhor fez pelo Recife enquanto deputado federal? Wanderson, a gente fez um mandato de 1 ano e meio de deputado federal, mas com muita intensidade. Eu lembro que meu pai dizia que na vida mais importante do que a distância era a intensidade. Quanto mais intenso você fizer as coisas, você pode entregar resultado com pouco tempo. Veja bem, 1 ano e meio de mandato, a gente colocou mais de 5 milhões de reais de emenda para a cidade do Recife, para a saúde do Recife. Nós fizemos a frente parlamentar da renda básica, então o auxílio emergencial que está para acabar agora em dezembro. Como deputado federal, eu reuni 23 dos 24 partidos da Câmara, montei uma frente, eu sou o presidente dessa frente, que a gente discute no âmbito nacional como é que deve ser a continuidade do auxílio, como é que a gente vai aumentar a transferência de renda para as pessoas, porque se o auxílio acabar em dezembro e não for feito nada, 80 milhões de brasileiros vão ficar sem renda, 40% da população, e eu liderei essa discussão em Brasília. Nós criamos a CPI do vazamento de óleo, que eu sou o relator. Eu fui o coordenador da comissão externa que acompanha o trabalho do Ministério da Educação. Então, semanalmente, tinha reunião no Ministério, acompanhava item por item, o programa de alfabetização, o programa de formação técnica, o ensino superior, a pesquisa no Brasil. Para você ter ideia, Wanderson, ano passado eu fiz uma discussão com todo o corpo da ciência e tecnologia do Brasil, e eu fui autor de uma emenda que garantiu que 15 bilhões de reais fossem protegidos da pesquisa da ciência e tecnologia no Brasil esse ano. Inclusive, o orçamento da Fiocruz foi protegido esse ano por uma ação do ano passado, feita pelo nosso mandato, para que seu orçamento fosse garantido. Ano passado, poucas pessoas sabiam o que era a Fiocruz no Brasil. Hoje, todo mundo sabe que a Fiocruz é quem está cuidando do desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Isso mostra um compromisso. Então, nós fizemos muito em Brasília e agora eu posso lhe dizer que a gente está pronto para ser prefeito da cidade do Recife, porque eu aprendi que a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que se dedicar, chegar cedo no serviço e largar tarde, passar o dia inteiro trabalhando para dar resultado, porque nada na vida vence o trabalho. Tem gente que pode ser até gostar de falar, de gritar, de não sei o quê, mas quando é para pegar no serviço, não dá resultado. A gente sabe dar resultado. Pode botar uma tarefa na minha frente, por mais difícil que ela seja, que eu vou enfrentar e eu só vou largar quando eu terminar e fizer bem feito. Fiz assim a minha vida inteira e vou fazer assim como prefeito do Recife. Candidato, é muito importante destacar a questão da união e também a busca pelo cuidado das pessoas. É claro que há divergências nos campos políticos em diversas frentes. Mas hoje, o seu eleito, o senhor tem um aliado, que é o governo do estado. Como é que vai ser sua relação com o governo federal, já que o dinheiro vem de Brasília e é muito importante? E muitas pessoas estão fazendo essa pergunta, como é que o senhor vai lidar com o governo federal para buscar recurso aqui para a capital, né? Já que tem pessoas aí que brigam e querem discussão, já querem antecipar um debate de 2022. Com muito diálogo, Wanderson. O diálogo é capaz de superar qualquer divergência. Quando eu montei aqui, eu citei a frente da renda básica e a CPI do óleo. Numa reuni todos os partidos da Câmara, todos, de um lado a outro, todos eles apoiaram. No outro reuni 23 dos 24 partidos. Porque com diálogo a gente supera. E mais do que o diálogo, nós temos que saber fazer projeto. Nós temos que saber construir aquilo que a gente quer. Então é fazer o dever de casa, fazer um projeto bem feito, buscar uma linha de financiamento, ter uma equipe técnica bem montada, com experiência, uma equipe que saiba fazer bem feito. Eu lembro que eu via o governo de Eduardo Campos, ele era reunido dos melhores técnicos que existiam no nosso estado para fazer projeto, para construir orçamento, para tirar do papel, e ele chegava com tudo pronto para poder pegar um financiamento, seja num banco internacional, seja num banco de desenvolvimento do Brasil.
ele conseguia construir tudo isso para deixar a bola na cara do gol, para poder, só com a decisão de Brasília, viabilizar essa ação. Nós vamos fazer assim, fazer a nossa parte. E o ano e meio que eu passei em Brasília como deputado até agora, a gente construiu relação com muita gente, conheci muita gente, muitos deputados, muita gente que trabalha no Congresso Nacional. O orçamento, por exemplo, do Brasil, ele é validado pelo Congresso Nacional, na Comissão Mista de Orçamento. Ela é composta por deputados, deputadas, senadores, senadoras, gente que a gente conhece e tem relação hoje. Então, hoje a gente pode, inclusive, a gente pode interferir, como eu lhe disse, foi uma emenda do meu mandato, que garantiu 15 bilhões de reais para a ciência e tecnologia. Eu sei o caminho de conseguir esse financiamento em Brasília, porque hoje, como deputado, a gente constrói esse orçamento do Brasil. Então, o diálogo vai ser extremamente necessário. E eu jamais vou colocar a diferença de uma bandeira política na frente do interesse das pessoas do Recife. Candidato, tem muita gente participando aqui, eu vou ler alguns comentários, não dá para dar resposta porque vai ficar com assessoria devido ao tempo, né? Algumas pessoas também querendo entrar pelo telefone, não pode porque os demais candidatos não acontecem. Você, votei no primeiro turno e vou votar no segundo. Sara Silva, estou torcendo por você. Letícia também por aqui com a gente. A Severina diz, vamos domingo, está lá e tal, e ela faz aqui a propaganda. Vamos, gente, e tal. A Sara Silva, Maria Fátima também. Muita gente por aqui, inclusive citando aí o saudoso governador Eduardo Campos. O pessoal por aqui, inclusive, emocionado. Tem aqui um ouvinte dizendo que está muito feliz com essa entrevista, ouvindo aí o João Campos. Candidato, nós temos aí, depois algumas dessas perguntas, algumas solicitações aqui, como a restauração da Praça do IPCEP. A assessoria do João Campos está aqui fazendo a anotação para depois responder a todos vocês. Candidato, vamos falar agora sobre a questão da chegada no Recife. Rapaz, quando chega na 232, já começa uma situação complicada. Tem algum projeto para essa questão, candidato? Caso o senhor seja prefeito do Recife, vai melhorar o aço? Porque chega ali, final de semana, é complicado. Tem sim, Wanderson. Nós vamos triplicar o acesso da BR-232 na chegada, né, que vai bater na Abdias. Vamos fazer viadutos de retorno, passarela, fazer um projeto paisagístico também amplo para aquela área, assim como foi feito aqui na Estrada da Batalha, quando Eduardo Campos era governador, que ficou uma nova chegada pela parte sul da cidade do Recife, Jaboatão. Nós vamos fazer a chegada da BR-232. E eu digo aqui, não é falando da boca para fora. A gente tem projeto, vai custar 145 milhões de reais. A gente vai fazer em parceria com o governo do estado de Pernambuco. Já conversamos também com a bancada federal de Pernambuco. E vários parlamentares já se colocaram à disposição de colocar emendas e viabilizar a emenda de bancada para sair. Então nós temos o projeto pronto, temos o orçamento e temos o compromisso. E aqui você que está nos ouvindo pode anotar. A chegada no Recife pela BR-232 vai ser transformada pela gestão, se Deus permitir, lógico, e o povo do Recife, pela nossa gestão à frente da Prefeitura da cidade do Recife. Com isso a gente vai conseguir colocar um novo padrão na entrada do Recife, melhorando para as pessoas que moram no Recife e que precisam sair de manhã bem cedo para trabalhar lá fora, ou para receber também as pessoas que vêm para o Recife e que precisam ter um acesso rápido, dinâmico e eficiente. Então vamos triplicar o acesso pela BR-232, que vai dar Ceasa ao atacadão ali dos presentes. Tudo aquilo vai ser triplicado e vai melhorar muito a chegada da nossa cidade. Candidato, a gente sabe que Recife tem, inclusive eu já morei numa comunidade muito carente na cidade do Recife, e às vezes a gente dorme com aquele sentimento de que no outro dia vai acordar e alguém vai retirar nossa casa, vai retirar nossa moradia. Esse título de posse que o senhor está falando, o que é exatamente para a gente entender quantos seriam beneficiados com ele? Wanderson, nós vamos dar 50 mil documentos de casa na cidade. Isso daí beneficia 200 mil pessoas. Então, veja bem, a gente vai dar o direito, a garantia de que a casa é sua e ninguém toma. E aqui eu digo a você que está nos escutando, nós não estamos fazendo isso não é para cobrar IPTU não, as famílias de baixa renda serão isentas de IPTU. O que a gente quer fazer, você que está nos ouvindo, você irmão que está nos ouvindo, a sua casa ou a casa de quem você conhece, certamente foi construída com muito suor, com muita luta, dedicação, para poder subir uma alvenaria, fazer um contrapiso, fazer uma coberta, e você não tem a garantia de que a casa é sua, de que pode chegar alguém
com a ação de despejo, com a ação de reintegração de posse, nós vamos chegar e dar o documento escriturado, registrado em cartório, de que a casa é sua e ninguém toma. Com isso, você pode inclusive ir num banco pegar um financiamento, você pode fazer uma melhoria na sua casa, uma reforma. Nós vamos fazer em 50 mil domicílios, no mínimo, na cidade do Recife, e a gente com isso vai conseguir fazer com que o sonho da casa ele possa ter a garantia de que está registrado em cartório e ninguém vai tomar. Então isso vai ser uma grande ação nossa, que a gente vai fazer em todos os cantos da cidade do Recife, e tudo indica que a gente vai poder ainda superar esse número de 50 mil casas. Nós fomos modestos porque a gente faz conta, e eu não brinco com a esperança de ninguém. Todas as propostas que a gente faz é fazendo conta e sabendo que dá para cumprir, porque o patrimônio que um político deve ter é a palavra, é dizer o que dá para fazer, e é isso que a gente vai fazer. Candidato, você que está chegando agora, estamos conversando aqui com o candidato João Campos, do PSB, candidato à Prefeitura do Recife, está conversando conosco, falando das suas propostas e ideias para a cidade do Recife. O pessoal está pedindo aqui que o senhor dê uma olhadinha para a melhora da entrada das URs de cima. Ele pede aqui o Sandro Pinhal, da UR5, o pessoal da assessoria aí, inclusive notando aqui essa questão. O senhor tem falado sobre crédito. Como é que vai ser esse crédito para o microempreendedor? Qual o valor exato? Como é que será, hein? O crédito vai ser de R$3.000. A gente vai dar o acesso, inclusive, para você que está negativado e nos assistindo. Certamente o banco fechará as portas para o negativado e nós vamos abri-las. Nós vamos dar a chance de quem está negativado poder pegar esse crédito de R$3.000 para poder ou começar um novo negócio, ou quem já tiver um negócio poder pegar e ter um oxigênio, ter uma força para poder atravessar o momento da crise. São 4 meses de carência, 12 para pagar, você pagando em dia, a prefeitura paga a última parcela. Com isso a gente vai fazer mais de 10 mil operações de crédito por ano, chegando a mais de 40 mil pessoas beneficiadas ao longo dos 4 anos, porque a gente vai fomentar muito a geração de emprego e renda na cidade. Para fomentar a geração de emprego e renda, o crédito é um elemento importante. Nós vamos fazer os centros, que é o Desenvolve Recife, um centro de empreendedorismo, uma agência do trabalho, um coworking público para as pessoas poderem empreender na cidade do Recife. Vamos fazer os centros produtivos, que vão ter vai ter um na zona norte e outro na zona sul da cidade, para a gente poder comprar o equipamento, os maquinários de corte e costura, fazer o curso, montar a área, e a gente ajudar as pessoas da cidade a trabalhar com corte e costura. E vamos fazer uma loja física e virtual para o que for produzido ali poder ser comercializado para o Brasil inteiro. Então nós temos o compromisso com a geração de emprego e renda, a desburocratização, ajudar você que está nos ouvindo na transformação digital. Nós vamos fazer a transformação digital dos serviços da prefeitura. Com isso, a gente vai facilitar para que os serviços, seja de um licenciamento, de uma documentação, de uma solicitação de acesso à saúde, tudo isso vai ser digitalizado, para que a gente coloque a forma de fazer gestão pública como a forma que a gente se comunica na sociedade. Hoje, todo mundo tem um celular, tem um WhatsApp, tem um Facebook, manda uma mensagem. A gente vai fazer isso na gestão pública, é um compromisso nosso. Candidato, falando acerca de família, né? O senhor é jovem ainda, mas quando eu digo muito jovem é um bom sinal, né? Porque a maioria da gente aqui já está ficando velho e só Wanda e o nosso querido João Campos. Deixa eu ver se tem mais alguém jovem aqui. Pronto, o resto está todo mundo. Eu queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor vê a importância da família, né? Da família na questão da cidade do Recife, já que muitas famílias estão agora assistindo, escutando. O que é que o senhor passa para essas famílias? De repente o dono da casa está desempregado, a mulher está trabalhando, o marido trabalha, a mulher não está trabalhando. Que palavra de esperança o senhor, como caso eleito, o que é que o senhor vai buscar fazer pelas famílias recifenses? Eu tenho na minha vida uma grande referência na minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Sempre fomos muito unidos e temos como grande referência os nossos pais. Candidato, só para interromper, mas o senhor tem um irmão que o senhor fala com muita emoção quando fala, né? Por o carinho que vocês passam. Miguel é um anjo na nossa vida. Miguel tem 6 anos de idade. Miguel tem síndrome de Down e ele é uma grande referência na minha vida. Eu digo que é o ser mais próximo do divino que eu conheço, pela pureza, pela simplicidade, pela alegria
que ele transpira ao viver. Eu sempre abracei a causa da pessoa com deficiência, mas naturalmente com a chegada de Miguel isso impulsiona muito mais. Então eu sei, para você que está nos ouvindo, que tem alguém com deficiência em casa, que sabe como é a luta do dia a dia de uma fisioterapia, de uma fono, de uma terapia ocupacional, da educação especial, que é uma realidade ainda difícil no Brasil, a inclusão das pessoas e o acompanhamento dentro das salas de aula de maneira inclusiva. Então essa é uma luta que eu tenho na minha vida e que eu vou defender sempre. Então pode ter certeza que Recife vai ser uma cidade referência de inclusão e para a pessoa com deficiência, na construção do Hospital da Criança, dos núcleos de desenvolvimento infantil para criança com deficiência, no centro de referência para a pessoa com deficiência que nós vamos fazer na cidade, que aí é um compromisso meu que vai ser o maior e mais bonito centro do Brasil, de capitais do Brasil, para pessoas com deficiência de todos os tipos, seja intelectual, física, motora. Nós vamos fazer esse trabalho. E eu queria falar para as famílias que estão nos ouvindo. Nós precisamos mais do que nunca ter esperança e com Deus no coração saber que nós vamos superar essa crise. Nós vamos superar essa pandemia. Nós precisamos da força das famílias nesse momento para a gente não desesperançar. Porque por mais difícil que o tempo seja, por mais difícil que a crise apareça, nós temos que ter força e esperança para vencê-la. Então eu queria dizer a vocês que vocês vão contar comigo. Contar comigo na geração do emprego, da renda, na geração de oportunidade, no fortalecimento da educação na cidade e que a gente possa contar com vocês para poder enfrentar juntos esses problemas e desafios que existem no Recife e poder entregar a solução. Quem está me ouvindo nesse momento, certamente, você quer ver muito mais do que um discurso bonito, você quer ver sua vida melhorar. E a vida melhora quando a gente tira do discurso e coloca na prática. Quando a gente tem a capacidade de deixar eventuais divergências de lado e buscar construir uma força, uma união para crescer a cidade do Recife. Eu vou fazer o Recife largar na frente. Recife vai crescer mais do que todas as capitais brasileiras. Recife vai gerar mais emprego do que todas as capitais brasileiras. Porque eu sei como é que faz isso. Eu sei como é que a gente bota um time para moer em favor das pessoas. E é isso que a gente vai fazer no Recife. Candidato, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista, né? E antes aqui eu tenho duas perguntas para fazer ao senhor. Uma é o seguinte, acerca dessa nova forma de trabalho, que são aí os aplicativos e também nós temos os taxistas. Eleito, o que é que o senhor pretende fazer? O senhor pretende dialogar com a categoria, pretende buscar soluções para ajudar esses pais de família, inclusive vários aqui, tanto os taxistas como motoristas de aplicativo aqui fazendo essa pergunta, senhor, o que é que o senhor pretende fazer com essas categorias aí no Recife? Veja, Wanderson, a discussão em torno disso, ela se deu, né, alguns anos atrás, inclusive, e foi feita na política municipal de mobilidade. Já foi feita como seria esse ordenamento, né? Nacionalmente foi decidido e repassado aos municípios a competência de decidir. Então isso é um ponto que foi decidido e eu penso que numa cidade você pode coexistir. É natural que coexistam ações, há uma importância e uma relevância significativa, seja das pessoas que trabalham em aplicativos, que não é só de transporte de passageiro, mas hoje também de transporte de cargas, de alimento, de pedidos, de entrega, como os taxistas, que são trabalhadores importantes da cidade do Recife. E essa discussão ela foi feita há alguns anos, em âmbito nacional e no município, e o Brasil inteiro já tomou as decisões em torno disso. Uhum. E com relação aos jovens, a gente falou muito, falamos dos jovens, voltamos de novo, é tão importante esse assunto dos jovens, com relação aos universitários, aqueles que muitas das vezes estão ali tentando, lutando, pagando com muito esforço, um projeto que tem o ProUni, por exemplo. Há quem fale não é útil o ProUni. O senhor pretende manter, ampliar ou acabar com o ProUni em Recife? Nós vamos não apenas manter, mas ampliar. Nós vimos que tem gente se posicionando contra o ProUni Recife, a candidatura adversária assinou uma carta compromisso se comprometendo em acabar com o ProUni. Então veja que coisa absurda. Você precisa levar os jovens para a universidade e não tirar o direito da universidade. Nós vamos ampliar o ProUni, focando na área de tecnologia. O programa Embarque Digital, ele vai fazer com que 500 jovens possam por ano entrar
na área de formação de tecnologia. E com isso, em 2 anos e meio, ter um curso tecnólogo feito e começar a trabalhar no ecossistema do Porto Digital, que é o nosso mercado de tecnologia. Para vocês terem ideia, na área de tecnologia tem uma remuneração inicial 5 a 6 vezes maior do que a média das outras áreas. Então a gente vai pegar o jovem da escola pública, dar a formação na área de tecnologia e dar o direito dele poder trabalhar na nossa cidade, construindo o futuro. Então Recife vai ser uma referência no Brasil, um centro de formação de jovens na área de tecnologia, porque a gente pode, hoje tem 11.500 pessoas trabalhando no Porto Digital, e se a gente criar um grande centro de formação de pessoas, a gente pode passar para 15 mil, para 20 mil, para 30 mil pessoas trabalhando em tecnologia, e o Recife se consolidar como o grande polo de tecnologia do Brasil, que é esse o nosso objetivo. Candidato, o senhor teve alguma reunião, o senhor está tendo alguma conversa, né? Reunião mais conversa, que a dinâmica é muito corrida da campanha, com pastores, com lideranças evangélicas, assumiu algum compromisso no sentido de estar próximo dessas instituições enquanto prefeito para auxiliar dentro do campo democrático de direito? Como é que está essa relação sua com as lideranças religiosas no Recife? Eu sempre converso, Wanderson, com as pessoas da cidade do Recife, com as instituições da cidade, converso com as pessoas das igrejas da cidade, com lideranças religiosas das igrejas evangélicas, de diversas congregações diferentes. E eu tenho sempre a preocupação de escutar qual é a demanda. E tem uma demanda que a gente escuta muito, porque você imagina uma atividade de uma igreja. Ela tem diversas obrigações administrativas que perpassam por várias áreas da cidade do Recife. Então, você tem a parte do controle urbano, a parte da legislação tributária, e nós temos um compromisso de poder criar uma área específica da gestão, uma espécie de assessoria especial para assuntos religiosos, porque com isso você consegue canalizar as demandas que existem nas diversas igrejas de diversas religiões diferentes, para poder entender como a cidade pode ajudar a organização religiosa na cidade do Recife. Imagine você que está construindo uma igreja, precisa de uma licença para colocar a placa, precisa da entrada na Secretaria de Finanças para poder fazer a renúncia do IPTU, você precisa ter um alvará de funcionamento. São várias ações que precisam e que perpassam por várias secretarias, e a gente tem um compromisso de poder juntar isso num ponto de diálogo para a gente poder fortalecer o papel social das igrejas na cidade do Recife. Então, a minha gestão vai ser uma gestão que dialoga, que faz parceria com as instituições religiosas e que estará sempre de portas abertas para acolher as pessoas que têm vocação de cuidar. Porque quem faz a igreja sabe, e está me ouvindo nesse momento, sabe que, acima de tudo, a igreja tem uma vocação de cuidar das pessoas, assim como uma prefeitura também cuida. Candidato João Campos, do PSB, candidato à Prefeitura do Recife, nós queremos agradecer aqui a sua presença, por ter sido respeitoso com os nossos ouvintes e atendido aqui o convite, inclusive sendo alvo de críticas, de cobrança, mas de elogios, de apoios. É o que faz parte da democracia. O que não faz parte é fugir do debate democrático e se ausentar sem nenhuma justificativa aos nossos ouvintes e internautas, aos que pensam a favor ou os que pensam contra. Candidato, obrigado. Vou deixar agora o tempo para suas considerações finais, para o senhor falar aí com os internautas, com os ouvintes da Rádio Maranata, pessoas que são do Recife, estão em outras cidades, estarão no próximo domingo exercendo o seu direito do voto, estarão votando no próximo domingo. Fique à vontade. Eu quero agradecer, Wanderson, a oportunidade. Eu quero saudar a todos e todas que nos escutaram nessa manhã. Tivemos a oportunidade de dialogar, a oportunidade de poder falar, dizer o que a gente pensa. Eu queria dizer a você, irmão e irmã que está nos ouvindo, da importância da sua participação nas eleições. De 4 em 4 anos, é nos dado o direito de poder escolher, de discernir, de fazer uma escolha sobre o futuro da cidade. A sua participação é fundamental, é decisiva. A gente sabe, inclusive, pelos ensinamentos de Jesus Cristo na sua palavra, que nós nunca podemos cair no pecado da omissão, de não participar. Participe, escolha, olha a história de cada um, olha a produção, as entregas para o Recife, o que cada um fez nas suas atividades públicas,
E como cristão, faça a sua parte. Escolha, participe. Então é fundamental a sua participação no próximo domingo nas eleições, que você possa votar. Eu estou à disposição para trabalhar pela cidade do Recife. Estou à disposição de poder juntar todas as energias e forças para poder construir aquele Recife que a gente imagina, deseja, espera, juntando as pessoas, podendo juntar para fazer avançar. Então agradeço a vocês, peço a confiança, tenho certeza que nós poderemos construir um Recife com muita oportunidade para todos e todas. Então muito obrigado a Wanderson, a quem está nos estudos e para quem também pôde nos acompanhar através de suas casas. Um bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar sempre. Tá aí, assim nós finalizamos a entrevista com os prefeituráveis da cidade do Recife, desejando a você um bom voto no próximo domingo. E não esqueçam, nós estaremos aqui para continuar cobrando e também levando o seu clamor após as eleições. É o Sistema Maranata de Comunicação